A paz do Senhor, queridos irmãos, amados amigos, nós estamos juntos para fazermos o comentário da última lição da revista da Escola Dominical deste segundo trimestre de 2016. Do dia 26 de junho de 2016, o título da lição, O Cultivo das Relações Interpessoais. Estamos, então, agora concluindo a lição extraída da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa última lição está baseada no capítulo 16, versos 1 a 16, que é o momento da carta onde Paulo está recomendando a pessoa que foi a portadora da carta aos Romanos, que era uma mulher, uma serva de Deus chamada Febe, que servia ao Senhor na igreja de Cencreia, que é um local próximo a Corinto. E ela foi a portadora dessa carta aos Romanos. E ali, então, no final da epístola, Paulo cita vários nomes, enviando saudações, recomendações, e por esse texto, no final da epístola, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele tinha muitos cooperadores, amigos, irmãos, homens e mulheres que foram aos seus auxiliares e pessoas que ele reconhecia o seu trabalho na obra do Senhor. Então, baseado nisso, nosso comentarista trouxe para nós uma lição sobre o cultivo das relações interpessoais, por causa destas pessoas citadas por Paulo, e nós devemos nos lembrar que não apenas na epístola aos Romanos, senão que em outras epístolas também o apóstolo Paulo cita outros nomes e também repete alguns nomes de pessoas que ele considerava como auxiliares, amigos, colaboradores e crentes em Cristo Jesus. Texto áureo diz: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Romanos 16, 27. Deus deseja que os crentes, alcançados pela graça, cultivem relacionamentos saudáveis. Esta é a verdade prática. Relacionamentos saudáveis. Cultivo das relações interpessoais, portanto, é o assunto da nossa lição de encerramento desse trimestre, e graças a Deus por termos estudado a Epístola aos Romanos, 13 lições maravilhosas desta epístola. Vamos então pensar nesse assunto. Em primeiro lugar, eu quero considerar esse detalhe tão importante que a gente observa na vida de Paulo, porque Deus colocou no caminho dele, de Paulo, pessoas que foram importantes para ele. Nós sabemos que Deus, ele tem suas formas de trabalhar, suas formas de agir, e ele age na vida das pessoas que ele chama para o seu trabalho, e Paulo foi uma pessoa escolhida por Deus para proclamar o Evangelho, para anunciar o nome do Senhor, para ser o homem que iria levar o Evangelho até os gentios. E esse canal de Deus que foi Paulo, todos nós valorizamos, reconhecemos, admiramos, não é? Quando lemos sobre a vida dele, quando lemos as suas epístolas, enfim. A vida de Paulo, ela é para nós, crentes, hoje ainda um grande incentivo, um grande ânimo, e ele mesmo foi
um grande exemplo, não apenas para as pessoas daquele tempo, mas ele serve de exemplo para toda a cristandade durante toda a existência da nossa trajetória terrena. O apóstolo Paulo, ele é sim um grande exemplo de cristão, de servo de Deus, de obreiro, de missionário, enfim. E só que mesmo sendo usado por Deus de forma tão extraordinária, ninguém faz nada sozinho. É necessário que existam pessoas que estejam do lado, colaborando de alguma forma, porque ninguém é autossuficiente e plenamente capaz de fazer qualquer coisa ou na obra de Deus de forma isolada, particular e solitária. E o apóstolo Paulo, ele teve, durante sua trajetória, desde o momento da sua conversão até o final da sua vida ali em Roma, ele teve pessoas que ele entendia, claro, e nós também, que foram pessoas que Deus colocou para que pudessem auxiliar, pudessem estar ao seu lado. Logo no começo da sua vida cristã, da sua vida com Deus, após a sua conversão, nós, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos já uma das pessoas que foi muito importante para Paulo, que foi Barnabé. Barnabé foi um homem que introduziu Paulo na igreja em Jerusalém, mais tarde também levou Paulo até a igreja de Antioquia, que foi aonde ele, Barnabé e Saulo puderam ali desenvolver o ministério do ensino e exatamente dali daquela igreja que o Espírito Santo os chamou para a proclamação do Evangelho e a pregação e a obra missionária. Lá em Atos capítulo 13 nós encontramos isso. Então Barnabé foi uma pessoa muito importante na vida de Paulo e com quem ele desenvolveu um relacionamento ministerial e de amizade profundo que durou toda a vida. Encontramos também uma outra pessoa importante na vida de Paulo, que foi Timóteo, que era um jovem ainda quando Paulo e Barnabé chegam, ou melhor, Paulo e Silas, na sua segunda viagem missionária. Ele passa novamente na cidade de Listra e ali então Timóteo passa a ser um dos companheiros de Paulo nas suas viagens. Foi muito importante para Paulo, embora Timóteo fosse muito jovem ainda naquele tempo, mas ele foi alguém com quem Paulo pôde contar durante todo o seu ministério. Encontramos também um casal que foi Áquila e Priscila, que Paulo encontrou-se com eles em Corinto, e esses irmãos, essas pessoas eram judeus, e eles passaram a desenvolver uma amizade muito grande, um relacionamento muito importante na vida deles. Inclusive, tanto Paulo quanto Áquila eram fabricantes de tendas e trabalharam juntos e foram verdadeiros cooperadores da vida de Paulo. E é importante sempre observar que o nosso comentarista até fala sobre isso, o detalhe de que quando Paulo cita este casal, na maioria das vezes ele cita Priscila primeiro, para depois falar de Áquila. Normalmente ele cita Priscila e Áquila, demonstrando possivelmente a qualidade daquela mulher, que era Priscila, que tinha uma vida e uma utilidade grandiosa na obra de Deus, e por isso que o seu nome aparece, quando cita-se o casal, aparece até mesmo na frente do seu próprio marido. Então, os dons daquela mulher, e também devemos observar o próprio companheirismo de Áquila, e foi uma união muito bonita de um casal que se desprendeu para servir ao Senhor e tornaram-se grandes cooperadores de Paulo, não apenas em Corinto, mas em outros lugares também,
Paulo podia sempre contar com aqueles irmãos. Também é bom lembrarmos de Lucas, que uniu-se a Paulo na sua viagem missionária. A partir de Troade, Lucas torna-se um dos companheiros de Paulo na sua segunda viagem missionária e torna-se o historiador, né, de Paulo, e é através de Lucas que nós temos o registro do livro de Atos dos Apóstolos e principalmente na maior parte do livro encontramos Lucas falando sobre o ministério de Paulo. E Lucas foi o médico amado, alguém muito próximo de Paulo, que o acompanhou não apenas nas viagens, mas que o assistiu também nas suas defesas e o auxiliou nas suas necessidades também, naquilo que o apóstolo precisava, até mesmo no momento de encarceramento do apóstolo Paulo. Então a gente percebe que esse grande homem de Deus, esse grande missionário, ele cercou-se de pessoas que eu não tenho dúvida que foi Deus que colocou na vida dele para que ele pudesse, através do auxílio, da companhia, da assistência e dos dons dessas pessoas, que ele pudesse também ter o seu trabalho continuado, ter o seu trabalho fortalecido, porque ele sabia, e nós sabemos também, a importância de irmãos, de pessoas que Deus levanta para juntos fazermos a obra de Deus. Porque a obra de Deus não é de uma pessoa, senão que a obra de Deus é uma obra da igreja, e cada um no seu próprio chamado, no ministério, no dom recebido da parte de Deus, cada um no desenvolvimento do seu trabalho, se tem isso complementado na vida de outras pessoas. Daí que é muito importante entendermos isso e pegarmos o exemplo do apóstolo Paulo para não imaginarmos que podemos fazer qualquer coisa de forma isolada no reino de Deus. Citei apenas esses nomes, mas nós encontramos tantos outros e tantos outros que foram auxiliares do apóstolo Paulo. E nós encontramos também, não apenas Paulo como um exemplo de relações interpessoais, de bons relacionamentos com as pessoas, mas encontramos também na própria Febe, não é? Essa mulher que servia na igreja de Cencreia, como eu já disse, e aqui na leitura bíblica em classe, no capítulo 16 de Romanos, versículo 2, Paulo fala, ao recomendar Febe, ele faz questão de dizer assim, que ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Tem hospedado a muitos. Então, além do próprio Paulo como um exemplo de alguém que teve relações muito frutíferas e abençoadas na sua vida, nós podemos citar a própria Febe como alguém que, além de fazer parte do círculo de relacionamento do próprio apóstolo Paulo, ela também tinha um círculo abrangente na sua própria vida, porque ela fazia da sua casa um local onde ela hospedava os servos de Deus. Nós devemos nos lembrar que naqueles dias havia muitos servos de Deus em trânsito que estavam fazendo a obra de Deus, auxiliando nas igrejas, pregando o evangelho, abrindo frentes de trabalho, e Febe, ela ali na sua residência em Cencreia, ela fazia da sua casa uma porta ou um local de recebimento, de acolhimento para os servos de Deus. Isso naquele contexto daquela época era extremamente importante e valioso. Claro que hoje, nós temos um contexto bem diferente, mas o princípio dos relacionamentos interpessoais está estabelecido aqui no fato de hospedar bem, no fato de receber bem, no fato de cuidar das pessoas que vêm até nós, pessoas que realmente são servos de Deus, e Febe nos dá o exemplo de alguém que hospedava.
Quando a gente fala de hospedar, nós nos lembramos que o escritor aos Hebreus, ele diz que nós não devemos deixar a hospitalidade. Ele instrui os seus destinatários da carta aos Hebreus para incentivá-los à prática da hospitalidade e, como exemplo, para ilustrar a importância dessa prática, ele fala que muitos, sem saber, hospedaram anjos. E a gente encontra isso no Antigo Testamento. Então, para incentivar a hospitalidade, ele cita este exemplo. E nós encontramos no Novo Testamento essa serva de Deus que hospedou a muitos ministros, servos de Deus. Também, quando a gente fala de relacionamentos interpessoais, mas eu vou citar mais alguém do próprio círculo do apóstolo Paulo, mas que também sabia praticar isso. Eles não eram apenas participantes do círculo de relações do apóstolo, mas eles também tinham a sua participação, eles eram ativos no processo das relações interpessoais, que foi Priscila e Áquila. Nós, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, nós temos essa característica na vida dessas pessoas, como eles estavam abertos a ajudar, a apoiar, a relacionar-se com as outras pessoas. Atos 18, 26, na verdade 24, Atos 18, 24, quando fala sobre Apolo, diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então nós temos aqui aquele encontro em Éfeso, de Priscila e Áquila e Apolo. E nós sabemos que Apolo foi um obreiro muito frutífero na obra de Deus, especialmente muito útil na igreja de Corinto. Mas aqui nós temos um momento inicial no ministério de Apolo, que, embora eloquente, um homem fervoroso no espírito, mas que quando Priscila e Áquila o observam, perceberam que ele precisava de um esclarecimento maior, de um aprimoramento na sua vida espiritual com Cristo, e eles logo então, eles se prontificam a ajudar Apolo e orientá-lo melhor nos caminhos do Senhor. Então nós vemos duas coisas muito, muito importantes aí. Primeiro, de alguém que se prontifica em ajudar, ao ver que alguém tem de fato um ministério promissor, tem Deus na vida, mas que precisa de apoio ministerial, de auxílio, e um casal que se prontifica em ajudar. Isso é uma verdadeira relação interpessoal. Mas, por outro lado, nós vemos também um jovem obreiro que está aberto à orientação, que não era orgulhoso, vaidoso, mas era alguém realmente aberto para ser orientado, como foi Apolo. Então a gente vê dois aspectos. Então, tanto Apolo quanto Priscila e Áquila, ao desenvolverem essa relação de ajuda, de apoio, eles demonstraram amor um pelos outros, humildade e companheirismo. Isso faz parte de qualquer relacionamento saudável entre as pessoas e principalmente na casa de Deus. Na Epístola aos Romanos, então, nós temos alguns princípios para a construção de relacionamentos interpessoais. Porque eu citei alguns exemplos aqui, mas certos princípios eles têm que estar dentro, eles têm que fazer parte para que hajam relacionamentos entre as pessoas e esses relacionamentos sejam saudáveis, sejam bem construídos.
E isso a gente encontra na Epístola aos Romanos, porque quando Paulo está falando, citando esses nomes aqui, ele está no final da carta. Mas alguns princípios a gente encontra em toda a carta. Eu vou citar apenas alguns deles. Primeiro princípio, muito importante para que haja um relacionamento saudável, se construa de fato, ou se cultive, usando a própria palavra usada no título da lição, o cultivo das relações interpessoais. Então, um dos princípios importantes para o cultivo da relação interpessoal é que o amor não seja fingido. Romanos capítulo 12, verso 9, o amor seja não fingido. Então, para que haja um cultivo sadio, é o amor, é um princípio básico, elementar dos relacionamentos entre as pessoas. Outra coisa muito importante, algo que nós já estudamos também, que é a tolerância. Está lá no capítulo 14, também de Romanos, porque se não houver tolerância entre as pessoas, e não haverá um relacionamento saudável. Outra coisa importante é a paz. Paulo disse, quanto estiverdes em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. A paz. Como eu posso me relacionar com outras pessoas se eu não for alguém de paz, se eu não promover a paz? E quando a gente fala de promover a paz, a gente lembra que Jesus disse nas bem-aventuranças, quando ele afirmou que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Então a paz é muito importante nos relacionamentos interpessoais, esse princípio, porque se alguém viver intriga, contenda, discussões, guerras e outras coisas mais, não vai conseguir desenvolver e cultivar um relacionamento com as outras pessoas de forma saudável. Também, outro princípio muito importante é a beneficência e a hospitalidade. Romanos capítulo 12, versículo 13 diz assim, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Então, a beneficência e a hospitalidade é outro princípio importante. Fazer o bem, isso promove relacionamentos saudáveis entre as pessoas. A lição também fala da importância dos relacionamentos interpessoais. E o escritor cita sobre a importância que nós devemos dar às pessoas e não às coisas. Valorizar as pessoas e não as coisas em primeiro lugar. Alguém até cita muito o fato de que nós amamos pessoas e usamos as coisas. Infelizmente, às vezes, acontece o oposto. Alguém usa as pessoas e ama as coisas. Não podemos fazer isso. Nós devemos, de fato, amar as pessoas, valorizar as pessoas, como o próprio Jesus fez. Quando lemos os evangelhos, nós encontramos Jesus valorizando e amando as pessoas. Tanto que ele se deu pelas pessoas, ele se deu por nós. Um exemplo maravilhoso da importância que Cristo dava às pessoas era que ele buscava estar com aqueles que eram muitas vezes rejeitados, marginalizados. E um grande exemplo disso é o próprio endemoniado gadareno, que Jesus atravessa o mar da Galileia junto com seus discípulos para ter um encontro com aquele homem que era totalmente inútil para a sociedade, um problema para a sociedade, mas Jesus foi lá e nós todos sabemos o resultado da chegada de Jesus ali. Então Deus, ele se importa pelas pessoas, nós sabemos que Deus ama o ser humano e que Deus quer salvar a todos. Então, esse exemplo de Cristo, citei apenas um, mas são inúmeros exemplos que a gente lê nos evangelhos sobre a vida de Jesus Cristo, a importância que dava às pessoas. Tem um texto até em Mateus capítulo 9, que diz que ele olha para as pessoas e se compadece delas, porque eram ovelhas
sem pastor. Então veja o coração amoroso de Jesus e a importância que dava a cada um, de poder atender, de poder falar, de poder conversar. Jesus, hein? O Filho de Deus, tão importante, tão grande, tão maravilhoso, mas que tinha tempo para as pessoas. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde de qualquer exaltação, de qualquer orgulho, porque algumas pessoas se acham tão importantes e se isolam, se distanciam e que eles se tornam até inatingíveis. É impossível falar com certas pessoas, principalmente algumas pessoas que chegam em cargos de liderança, que eles se isolam. E pessoas assim não entendem o que é de fato uma liderança cristã, porque a liderança cristã implica em ter relacionamentos, implica em estar próximo das pessoas, assim como o Senhor Jesus esteve perto das pessoas. Outra coisa que a lição fala é sobre as ameaças às relações interpessoais. Ele cita individualismo, o sensualismo e o antinomismo. O individualismo é um problema sério, porque a pessoa que quer fazer tudo sozinha, acha-se autossuficiente, ela pode até estar no grupo, mas na verdade ela não está pensando no grupo, ela está pensando em si mesma. Esse é o problema do individualismo. E a gente lembra do próprio Judas, que foi um dos discípulos de Cristo, mas que tinha esse problema do individualismo. Por quê? Porque ele só pensava em si mesmo. Quantas vezes a gente lê nos evangelhos também do problema de Judas, que ele estava no meio, mas ele não fazia parte do meio. Não fazia parte do meio. Tanto que acabou do jeito que acabou. O problema do individualismo é muito sério. Acaba até com algo que parece ser promissor. Acaba. O sensualismo também, porque esse aspecto traz divisão, traz malícia, traz desconfiança, é carnal. É carnal. É um problema para as relações interpessoais, é uma ameaça o próprio sensualismo, porque também promove o prazer, é aquela visão do prazer pelo prazer e também a satisfação pessoal, carnal. Então, é tratar as pessoas não com dignidade e respeito, mas é o aproveitar-se das pessoas para o seu bel prazer. Lá na epístola de Judas, ele quando fala dos falsos mestres, ele diz que são sensuais, que não têm o espírito e que causam divisões. Então esse problema também, ele prejudica os relacionamentos, porque ele divide as pessoas, porque é uma obra da carne. E o antinomismo, que é a falta de regra, não se respeitam as leis, não se submetem à regra. Porque em qualquer relacionamento interpessoal existem normas de conduta, estabelecidas, não precisa nem estar escrito, mas estabelecidas essas normas no próprio convívio social e dentro da igreja também, no convívio que há dentro da igreja, existe de forma do conhecimento natural das pessoas, regras e maneiras da boa convivência, de como se comportar, de como estar e de como conviver com as pessoas. Então, a quebra de normas, a quebra de regras faz com que uma pessoa seja rebelde e, portanto, ela não conseguirá relacionar-se com outras. Uma boa relação interpessoal, ela só é possível para quem desfruta primeiro de uma boa relação com Deus. E isso a gente aprende na Epístola aos Romanos, porque a Epístola aos Romanos toda ela trata da justificação do homem com Deus. Então, primeiro o homem tem que estar bem com Deus para depois estar bem com o próximo. Primeiro relacionar-se com Deus. Primeiro ter paz com Deus para ter paz com o próximo. Primeiro ter amor a Deus e o amor de Deus para depois desenvolver esse amor com o próximo. Primeiro, ser alguém que serve a Deus, que se dedica a Deus, fervoroso ao Senhor, para depois também poder estar preparado para servir ao próximo. Então, uma vida com Deus
é a base de um relacionamento com o próximo e um relacionamento saudável. Então, no início da epístola, nós encontramos a nossa restauração com Deus e no final da epístola a gente vê, então, tantos nomes citados de um homem que relacionou-se com outras pessoas. Mas esse relacionamento com as outras pessoas não é a base da montanha, é o topo, é o visível, é o corpo, mas a estrutura, o pé da montanha é justamente o relacionamento com Deus. Jesus falou certa vez, ilustrando a importância de cumprir a palavra dele, ele disse de dois homens que construíram sobre dois fundamentos. Um construiu uma casa sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. E quando vieram as chuvas, a tempestade, o vento, a casa que estava edificada sobre a areia, ela não resistiu. E a casa que estava edificada sobre a rocha manteve-se. E Jesus disse que aquele que ouve as palavras dele e as cumpre é como o homem que edificou a casa na rocha. E quem ouve e não pratica é como aquele que edificou a casa na areia. Então, nós percebemos a importância do relacionamento com Deus, da obediência a Deus, da vida na palavra de Deus, para que a nossa casa esteja estabelecida. E casa fala de aconchego, fala de relacionamento, fala de estar junto, de estar perto. Então, eu só posso desenvolver um bom relacionamento com as outras pessoas, de fato saudável no sentido bíblico da palavra, né? do relacionamento, se eu tenho um bom relacionamento e tenho uma vida com Deus, edificada com Deus. Porque a base boa com Deus proporcionará uma base boa em todos os demais relacionamentos da vida do cristão. No lar dele, na família dele, na igreja e na sociedade que ele vive, onde ele está inserido. Então nós louvamos a Deus por esse estudo tão abençoado e que nós possamos seguir tudo que nós aprendemos aqui. A teoria, mas acima de tudo, compreendendo o que Deus fez, compreendendo o que nós somos em Cristo e vivermos isso na prática através da nossa dedicação ao Senhor e o nosso serviço ao próximo e as nossas relações interpessoais. Que Deus abençoe, que Deus te guarde e estaremos logo já introduzindo aqui a nova revista do próximo trimestre para que possamos continuar desfrutando das bênçãos de Deus.